Os anjos caídos ou os Nefilim. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz, e a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Os espinhos e cardos, as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalhos e cuidados, foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para seu reerguimento da ruína e degradação que o pecado operou. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza há mensagens de esperança e conforto. Há flores sobre os cardos, e os espinhos acham-se cobertos de rosas. Deus é amor, está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos, a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes, em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus, e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz, e credor exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens, para que possa trazer juízos sobre eles. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus baixou para viver entre os homens. A Bíblia não aborda especificamente a questão dos anjos caídos tendo a oportunidade de se arrependerem, mas podemos ter uma ideia com base no que a Bíblia revela. Primeiro, Satanás, Lúcifer, era um dos mais elevados anjos, talvez o mais alto. Lúcifer, e todos os anjos, estavam continuamente na presença de Deus e tinham conhecimento da glória de Deus. Portanto, eles não tinham desculpa para se rebelarem contra Deus e se afastarem dele. Eles não foram tentados. Lúcifer e os outros anjos se rebelando contra Deus apesar de tudo que sabiam foi um mal maior. Em segundo lugar, Deus não providenciou um plano de redenção para os anjos como fez para a humanidade. A queda da raça humana exigia um sacrifício expiatório pelo pecado e Deus providenciou esse sacrifício em Jesus Cristo. Em sua graça, Deus redimiu a raça humana e trouxe glória para si mesmo. Tal sacrifício não foi planejado para os anjos. Além disso, Deus se refere aos anjos que permaneceram fiéis a Ele como anjos eleitos. Com base na doutrina bíblica da eleição, sabemos que aqueles que Deus elege para a salvação serão salvos e nada pode separá-los do amor de Deus. É claro que os anjos que se rebelaram não foram anjos eleitos de Deus. Finalmente, a Bíblia não nos dá razão para acreditar que os anjos se arrependeriam mesmo se Deus lhes desse a chance. Os anjos caídos parecem ser completamente dedicados a se oporem a Deus e atacarem o seu povo. A Bíblia diz que a severidade do juízo de Deus varia de acordo com a quantidade de conhecimento que uma pessoa possui. Sendo assim, os anjos caídos, com o grande conhecimento que possuíam, são muito merecedores da ira de Deus. Não sabemos exatamente quando Deus criou os anjos, mas o que sabemos de certeza é que Deus criou tudo bom porque Deus, em sua santidade, não pode criar nada pecaminoso. Então, quando Satanás, que era o anjo Lúcifer, rebelou-se contra Deus e caiu do céu,
Um terço do grupo angelical uniu-se à sua insurreição. Não há nenhuma dúvida de que esses anjos caídos são agora conhecidos como demônios. Sabemos que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, de acordo com. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, por usar o pronome possessivo seus, deixa bem claro que esses anjos pertencem a Satanás. Escreve uma batalha angelical do fim dos tempos entre Miguel e seus anjos e o diabo e seus anjos. Dessas passagens e outras semelhantes, é bem claro que demônios e anjos caídos são a mesma coisa. Alguns rejeitam a ideia de que os demônios são anjos caídos porque Judas versículo 6 declara que os anjos que pecaram estão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. No entanto, é bem claro que nem todos os anjos que pecaram estão em prisões, já que Satanás ainda está livre. Por que Deus escolheu aprisionar o resto dos anjos caídos e permitir que o líder da rebelião permanecesse livre? Aparenta ser o caso que Judas 6 está se referindo a Deus confinando os anjos caídos que se rebelaram de uma forma adicional, provavelmente o incidente dos filhos de Deus em Gênesis 6. A explicação alternativa mais comum para a origem dos demônios é que quando os gigantes de Gênesis 6 foram destruídos pelo dilúvio, suas almas se tornaram demônios. Enquanto a Bíblia não diz especificamente o que aconteceu com as almas dos gigantes depois de sua morte, é improvável que Deus iria destruir os gigantes no dilúvio e ao mesmo tempo permitir que suas almas causassem mais perversidade como demônios. A explicação bíblica mais consistente para a origem dos demônios é que eles eram anjos caídos, os anjos que, juntamente com Satanás, rebelaram-se contra Deus. Nefilim, termo derivado do hebraico nafal, ele caiu, é um termo que ocorre 3 vezes na Bíblia, em Números, Gênesis e Sabedoria. A Septuaginta traduziu o termo pela palavra grega que significa, literalmente, nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Lutero traduziu Nefilim como tiranos. O livro de Enoque relata como anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Nefilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos. O padre Aníbal Pereira Reis explica que na tradução original, Benai Elohim no capítulo 6 de Gênesis se refere a anjos e não à descendência de Sete. O mesmo sentido aparece no livro de Jó. Outro cristão que defende essa tese é o ex-pastor Caio Fábio no livro Nefilim. Todas as referências de gigantes que aparecem nos livros de Erich von Däniken também apontam para os Nefilins, bem como os escritos de Zecharia Sitchin, que ao se referir aos Anunnakis das tabuletas do povo sumério também apontam para os Nefilins. Os gigantes que aparecem no Antigo Testamento bíblico deixaram de existir no período do rei Davi, quando possivelmente foram todos dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Nefilins, mas bem inferior aos primeiros que aparecem no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo. Segundo Adam Clarke, a tradução de Nefilim como gigantes é um erro. O texto de Gênesis faz uma distinção entre os filhos dos homens e os filhos de anjos. Os filhos dos homens seriam os Nefilim, homens caídos e nascidos da terra, com a mente animalesca e diabólica, contrastando com os filhos de anjos. Esta distinção seria entre os pecadores e os santos. Os Nefilim teriam se tornado Giborim, do hebraico Gabar, eles prevaleceram, foram vitoriosos, que significa conquistadores ou heróis.
Carl Friedrich Kiel e Franz Delitzsch também entendem que a tradução de Nefilim como gigantes é um erro. Segundo estes autores, a interpretação de Gênesis 6:4 é controversa, porém eles rejeitam como absurda a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos, filhos de Deus, e filhas dos homens, produzindo uma raça de monstros, como se fossem semideuses, demônios ou anjos homens. Segundo Kiel e Delitzsch, os Nefilim, ou seja, os tiranos, já habitavam a terra antes dos filhos de Deus, descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e continuaram existindo depois que nasceram os filhos destas uniões. A H. Sayce, porém, ao comentar sua tradução de uma inscrição de Tiglat-Pileser interpretou que a palavra Naplu, que ele verteu como poderoso destruidor, era a mesma palavra que Nefilim, ou gigantes. Senaqueribe também menciona Napalu como um deus protetor. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E disse-lhes, eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O assunto é por demais longo e contraditório. Há inúmeras traduções e conflitos sobre a real ocorrência, natural que haja. Bem, voltaremos mais vezes a este assunto. Por ora agradeço a presença. Queridos e queridas, o canal Jardim de Luz agradece o carinho da sua presença, deseja-lhe muita luz e paz, e pede que se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos. Obrigado. Fique bem.